É importante a gente afirmar não só possível, mas a necessária relação entre pobreza e conflito. A pobreza, digamos, extrema, leva à miséria. Quando a pessoa não tem as condições necessárias para ela viver dignamente, não tem possibilidade de ter uma moradia digna, de ter a saúde, o acesso à educação, ao transporte, a um salário digno para si, para sua família, a pessoa entra em desespero. Muitas vezes entra em desespero. É por isso que em situações semelhantes acontece o que acontece o crime, acontece o assalto, a pessoa até um certo ponto ela aguenta, mas depois ela explode, ela se torna agressiva, ela quer de qualquer maneira resolver aquela situação. Então, no campo acontece algo muito parecido, algo muito semelhante. As pessoas se sentem ameaçadas por um sistema político, econômico, social, que impede que elas tenham condições de cultivar a própria terra, de ter a garantia de viver no próprio terreno. Então, elas partem para resolver a coisa, às vezes, na base da força. Isso causa conflito. Se eu estou morando num pedaço de terra, no meu caso particular, em Santa Catarina, 25 hectares que a minha família recebeu, ainda em 1893. Recebeu? Não, conseguiu pagar. E se alguém ameaça de tirar essa terra, essa terra da família, evidentemente que nós vamos ter que partir para alguma coisa para resolver esse problema. Aí nem sempre as pessoas conseguem resolver a questão de maneira legal, né, através de um processo jurídico. Então as pessoas às vezes se organizam e se colocam contra o opressor, contra aquele que tenta lhes tirar o direito sobre aquela propriedade, sobre aquele terreno, sobre aquele território. Então é mais do que compreensível essa relação entre a pobreza e o conflito, entre o pobre que luta para poder conseguir, no caso do campo, poder permanecer na terra onde está, ou luta para conseguir um pedacinho de chão diante de uma enormidade, diante de tanta terra onde não há cultivo, onde não há ninguém, onde muitas vezes só há a monocultura, como é o caso por aí. Então, se de um certo modo, eu digo, não se justifica o conflito, mas se entende por que ele acontece. Ele acontece, sobretudo em relação ao pobre, porque é negado o direito que ele tem de vida digna, o direito que ele tem um pedaço de chão, um pedaço de terra.